Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais uma live, 21 horas 11 minutos, ao vivo aqui direto do Instagram do Val Marques, aqui no estúdio da Rádio L20, na cidade do Pilar, para trazer para você muita informação, entretenimento. E hoje a gente vai trazer um pouco sobre a literatura que é alagoana. Iremos conversar com um grande escritor alagoano, conhecer um pouco da sua história e conhecer um pouco também do seu trabalho. Então, fica ligado, fica conectado com a gente que vai ser maravilhoso. Hoje vai ser muito bom. A noite está apenas começando, então fica com a gente e você com certeza vai gostar da live de hoje, tá bom? Lembrando, fica ligado com a gente, acesse o nosso site, é o www.radiol20.com.br. Você pode baixar o nosso aplicativo Rádio L20 no Play Store do seu celular Android e vai ficar ligado e conectado com a gente, tá bom? Fica com a gente, fica conectado, não deixa de ficar ligado com a gente. Uma excelente noite para você que acompanha aqui o nosso trabalho, você que está sempre com a gente, sempre conectado com a gente. Que essa noite seja maravilhosa para todos nós, tá bom? Vai ficando por aí, vai chegando junto aí, vai deixando seu comentário. A gente vai falando, vai mandando alô, vai mandando abraço para você, para quem você ama, tá bom? Vou mandar aqui aquele aviãozinho para a galera para divulgar aqui a live. Vai acompanhando, vai ficando por aí para a gente se conectar a partir de agora em mais uma live no programa do Val. Hoje conversando com o escritor Marcelino Carvalho. Fica aí com a gente, conectado com a gente, e você vai, com certeza, conhecer um pouco dessa história de vida, né? Desse grande escritor alagoano. A gente que sempre abre espaço para os escritores, para toda a cultura alagoana, todos que quiserem realmente divulgarem o seu trabalho, com certeza com a gente tem espaço. Uma boa noite a Silvana Calheiros, também meu parceiro Matheus acompanhando a gente, escritor Matheus, também o pessoal da Farmácia do Trabalhador do Pilar acompanhando a gente. Marcelino Carvalho já está online, daqui a pouquinho, Marcelino, eu chamo você, tá bom? Então, fica aí com a gente que vai ser bem legal. Lembrando, pessoal, que você pode acompanhar a gente sempre. Acesse o nosso site, é o www.radiol20.com.br. Baixa o nosso aplicativo Rádio L20 no Play Store do seu celular Android e fica ligado. E em breve teremos muitas novidades para vocês, tá bom? Em breve tem muita coisa legal aí chegando para vocês. Então, não deixa de acompanhar a gente nas redes sociais, não deixa de ficar ligado com a gente nas redes sociais, que a gente vai estar sempre divulgando o nosso trabalho. Afinal, Rádio L20 é a primeira e única rádio web da cidade do Pilar. Então não deixa de ficar ligado com a gente, que aqui você vai ficar sempre muito bem informado, tá bom? Vou trazer a informação aqui, daqui a pouquinho a gente conversa já com o Marcelino. A Justiça do Trabalho mantém obrigatoriedade do uso de máscara, Deixa eu ver aqui. Boa noite, meu parceiro Clebson Reis, acompanhando a gente. A Justiça do Trabalho mantém obrigatoriedade do uso de máscara em todas as unidades. OAB de Alagoas denuncia retaliações, abusos sexuais e falta de tratamento médico no Baldomero Cavalcante. Boa noite, meu grande amigo, grande
Mailson Franklin, acompanhando a gente, ele que é da Band Nordeste. Um abraço também, meu parceiro Lando do Mel Sertanejo, lá da cidade de Batalha, acompanhando também a nossa live. Obrigado aí, pessoal, pelo carinho da audiência e pela preferência. Fique conectado com a gente, que vai ser bem legal a live de hoje. Você que gosta de literatura, né, gosta de conhecer um pouquinho do trabalho também dos nossos escritores alagoanos, então fica ligado nessa live. E o Ministério da Saúde anunciou o início da campanha de vacinação contra a gripe. A partir do dia 4 de abril, serão distribuídas aí 80 milhões de doses da vacina influenza para a campanha nacional de vacinação, com o objetivo de imunizar cerca de mais de 79 milhões de pessoas nos grupos considerados prioritários. A previsão é que a campanha termine no dia 3 de junho. Boa noite, Brenda Carla. Ana Débora, também boa noite. Ana Débora acompanhando também a nossa live. Acompanha a gente. Pessoal, professor Romilson, biólogo, acompanhando a gente. Pessoal que acompanha a Rádio L20, a gente está trazendo algumas novidades, tá bom? Então aguardem. Aguardem aí que logo, logo a gente vai vir aí com algumas novidades para vocês. Muita coisa legal tá chegando aí para vocês em breve, tá bom? Estamos só nos organizando, né? Organizando nosso tempo, sempre trazendo alguma inovação, sempre melhorando para vocês, tá bom? Então, não deixem de ficar conectados com a gente, e a gente vai estar sempre trazendo algo interessante, bem legal para vocês. Bom, vou trazer aqui o nosso parceiro, o Marcelino, para a gente já conversar com ele, conhecer um pouquinho da história do Marcelino, e você também vai poder participar, tá bom? O Marcelino, deixa eu ver aqui se eu consigo mandar o convite para o Marcelino. Deixa eu voltar aqui. Marcelino, eu vou pedir para que você saia da live e entre novamente, tá bom? Saia da live e entre novamente para ver se consegue aparecer aqui você aqui para a gente poder participar junto, tá bom? Boa noite, Anselmo, acompanhando a gente, obrigado. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Vamos lá, Marcelino, você dá uma saidinha aí do Instagram e entra novamente para ver se a gente consegue falar com você. Estou só aguardando agora você para a gente poder dar início. Vamos lá? Muito bem. Vou ver agora aqui. Olá, boa Marcelino, noite, boa noite, tudo tranquilo, tudo bem com você? Tudo bem, na paz, e você, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. A gente sempre na luta, né? Sempre ativo e fazendo o que gosta, fazendo o que ama, né? Marcelino, eu quero já agradecer a você por ter aceitado o convite, você que está sempre acompanhando o nosso trabalho. E aí eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né? No sábado, aqui em Pilar, quando aconteceu o segundo encontrão de mestres, né? Da cultura, fazedores da cultura aqui no nosso município, que foi realmente um evento magnífico. E aí eu tive na oportunidade o prazer de conhecê-lo e a gente, né, já marcou essa live que será bem interessante para todos que estão acompanhando a gente. Eu vou trazer algumas informações sobre você, mas depois a gente vai falando um pouco mais e conhecendo um pouco mais do seu trabalho, tá bom? Então, para que o pessoal entenda, pessoal, a gente a partir de agora vai conversar com o Marcelino Carvalho de Brito, ele é administrador de empresas,
é gestor de recursos humanos, escritor, contista e poeta. Ele nasceu no dia 17 de abril de 1963, no povoado da Ipojuca, cidade de Arco Verde, lá no sertão do estado de Pernambuco. É um pernambucano. Ele é filho de Lídio de Brito Cavalcante e Glória Maria Carvalho de Brito. Ele é casado com a Silvana Maria da Rocha Calheiros de Brito, pai de Chiara Carine, Marcelino Filho, Mariana Calheiros, dos quais já deram aí para eles, olha, 5 netos. Ele é formado pela Faculdade Alagoana de Tecnologia, FAT, em gestão de marketing de varejo, com especialização em gestão de recursos humanos, pela Uninter Patec, Universidade de Curitiba, autor das obras Coração e Alma Sertaneja, contos, homenagens e recordações, em 2017 pela editora Graciliano Ramos, em Maceió, Alagoas. Reflexões de um contador de histórias, em 2020, e Expressar de Sentimentos, em 2021, pela editora Performance, Arapiraca, Alagoas. Como também participação aí em diversas antologias no Brasil, membro da Academia Maceiense de Letras, da União Brasileira de Escritores, Regional Arapiraca, aqui em Alagoas, agraciado pela Crema Som, com a comendador Jacinto Nunes Leite, pelo reconhecimento de relevantes relatos literários ao histórico bairro de Bebedouro, em Maceió. Premiações e concursos de poesias em Blumenau, Santa Catarina e também no Pilar. Pessoal, já deu para perceber que o currículo dele aí é extenso. Realmente estamos falando aí com uma pessoa que tem propriedade no assunto para falar de literatura. O curioso é que ele é formado na área de administração de empresas, é um gestor de recursos humanos, mas que tem se dedicado também à literatura. Marcelino, fique à vontade para contar para a gente como é que tudo começou, como você iniciou aí no mundo da literatura, das letras. Boa noite, Val. Boa noite a todos, a todas. Primeiro, uma satisfação imensa estar participando aqui com você e com os amigos. E queria aproveitar essa oportunidade para parabenizar hoje os 150 anos da cidade de Pilar, né, esses pilarenses, né? E para mim é uma alegria estar sempre a participar dos eventos que Pilar vem promovendo, principalmente na parte cultural, né? Como nós participamos recente, aí no sábado, né, desse encontro de mestres, nós tivemos também aí no encontro de escritores alagoanos, onde nós tivemos a oportunidade e a alegria de ter a nossa poesia premiada, né? E isso é muito importante para a literatura, né? Nós começamos, Val, em 2003, 2004. Né? Começamos escrevendo algumas coisas e guardando, né? Isso é aquele intuito, na verdade, de lá na frente se tornar um literato, né? E nós fomos escrevendo. E eu, como você bem já citou, eu venho do interior de Pernambuco, né, lá do sertão, né, eu gosto de frisar isso, né? Meu umbigo, ele continua lá em Arco Verde, no Portal do Sertão de Pernambuco, e isso faz parte, inclusive, da minha escrita, né? Eu geralmente costumo escrever sobre essa minha origem sertaneja, sobre a família e sobre a fé que eu carrego, que eu gosto de divulgar bem, e levo isso como um instrumento da minha vida, né? E aí foi surgindo os meus contos. Em 2003 eu comecei escrevendo, e eu tenho uma historinha, Val, muito importante que eu gosto sempre de citar, né? Isso foi uma maneira de incentivar, até então, aquele administrador de empresas, né? À época eu trabalhava em uma rede de farmácia aqui no estado de Alagoas, onde por 30 anos eu vivi, né, toda a minha vida ali. E ali, nos intervalos, eu ia escrevendo e guardando. E trazia comigo a minha história de menino, lá do interior de Arco Verde, lá na Ipujuca, lá no próprio Arco Verde, lá em Mimoso, um povoadozinho pequeno entre Arco Verde e Mimoso, e aí nasceu meu primeiro conto, que foi Mimosa Mimoso.
E durante o meu período em farmácia, comecei a aplicar injeção. A essa época eu aplicava também injeção, e um senhor, toda quinta-feira, ia lá. E esse senhor de cabelinho branco, quando eu comecei a aplicar a injeção nele, Val, ele começou a declamar. Geralmente as pessoas reclamam, né? Ou tem medo quando você vai fazer a aplicação de injeção, mas ele não. Ele ali, nós tínhamos um cartaz muito grande com a imagem de Maceió, das praias, das belas praias de Maceió, e ali ele começou a declamar. E essa declamação eu aplicando ali com todo cuidado, mas atentamente ouvindo. E quando terminou, Val, eu perguntei a esse senhor, o senhor é poeta, é escritor? E ele, na maior simplicidade, ele simplesmente disse, eu faço meus versinhos. E ali eu vim descobrir que era o grande Noaldo Dantas, escritor, jornalista, poeta. E naquele momento ele declamava o dia que Deus criou Alagoas. Coisa mais linda, e eu fiquei fascinado por aquilo. E ali eu tive um convívio com ele, porque todas as quintas-feiras ele ia. E eu tive ali a coragem de perguntar a ele se eu poderia levar uma história minha, que eu estava, naquela época, começando a escrever e queria uma opinião dele. Ele disse, claro, meu jovem, pode trazer. E a quinta-feira seguinte, eu estava mais ansioso, né, com a chegada dele, e esperando assim já na porta. E de repente lá vem Noaldo Dantas para tomar sua injeção. E ali, antes de entrarmos para o ambulatório, ele já foi olhando para mim e disse, e aí, meu jovem, trouxe? Eu disse, trouxe aqui, seu Noaldo. Ele foi, leu, parou, e eu disse, eu acho que ele não gostou. Fiquei com aquele negócio tenso. Mas, de repente, ele para mim e diz, meu jovem, você tem futuro. E aí começou, me incentivou, na verdade, a dar continuidade àquilo que eu já trazia em mim. E hoje as pessoas, elas me perguntam como surgiu, na verdade, a literatura na minha vida. Lógico que isso foi um impulsionamento. Eu venho de família com algumas tias que escrevem, mas nunca editaram nada. Mas tem toda uma história. Tem toda uma história. Meu avô era um chefe de estação chamado Marcelino, daí o meu nome, herdado, né? Eram 9 Marcelinos na minha... Eram não. Na verdade, faleceu meu avô e um primo, e ficaram 7. 7 Marcelinos se perpetuaram, né? Inclusive eu tenho meu filho e tem meu neto, que também é Marcelino. E uma certa vez, Val, eu defendendo a minha tese, aí para Curitiba, a professora, ela perguntou, Marcelino, vamos quebrar o gelo? Eu queria saber se seu nome, ele vem de um Marcelino de Champion, um santo francês, ou de Marcelino Pão e Vinho. Aí me deu a liberdade, naquele momento, de exaltar o grande chefe da estação de Mimoso, meu avô. Eu disse, eu respeito tanto o santo, quanto gosto demais do Marcelino Pão e Vinho. Mas, para minha felicidade, professora, meu nome vem de um chefe de estação, lá do povoado de Mimoso. E esse meu avô, ele tinha um amigo, Val, coisa de interior, chamado Joaquim de Araújo, que nós chamávamos ele de Seu Quinca. E ele foi um homem rico, viveu ali em Mimoso, mas ele foi passado para trás por um sobrinho, que deixou ele na miséria e meu avô o acolheu. E ele ficou um grande amigo, não só do meu avô, mas de toda... E ele já em Arco Verde, essa época meu avô tinha aposentado da rede ferroviária em Mimoso e foi morar em Arco Verde. E eu morava com meu avô, né? Eu, minha mãe e meus irmãos. E eu, aos 8, 9 anos, eu costumava ir para o centro da cidade, aquele menino de feira que via ali os repentistas e os cordelistas e ficava observando e trazia para casa informações da rua. E meu avô olhava para o seu Joaquim e dizia, Quincas, lá vem o jornalista. E eu costumo dizer que toda a minha parte literária começou
daí, porque naquela época eu já trazia informações e contava histórias. E aí começou nascendo as minhas histórias. E eu comecei escrevendo, e com o impulso do Noaldo Dantas, aí foi que me incentivou. E quando foi em 2017, Val, eu tive a felicidade de lançar o meu primeiro livro, que foi O Coração e Alma Sertaneja, Contos, Homenagens e Recordações, pela Graciliano Ramos. Isso foi um livro, é um livro que eu tive também, assim, uma satisfação imensa, uma certa vez, de dar uma entrevista a uma grande amiga, jornalista, né, e tem um grande programa, Gente da Gente, na TV Assembleia e em vários canais, chamada Cláudia Debulhões. Ela, ao me convidar para dar essa entrevista, ela tinha, por acaso, alguém o cedeu esse meu livro, e ela leu praticamente todo, e quando eu menos espero, toco o telefone lá em casa, e olha que eu era uma fã dela, eu assistia o programa dela, ouvia o programa dela, e não sabia assim, e de repente ela conseguiu meu telefone, porque lá no final eu coloquei, e ela se identificou como Cláudia Debulhões, que eu até hoje digo que ela é minha madrinha da Academia Maceiense de Letras, que através dela você vê como é o processo. Eu adentrei a Academia Maceiense de Letras, né, depois dessa entrevista. E ela disse: Marcelino, eu estou diante de uma grande autobiografia. Você fala da família totalmente diferenciado de muitos que a gente já ouviu. Porque o que foi que eu fiz nesse livro, Val? Eu sempre fui muito apegado às minhas origens, aos meus pais, que perdi muito cedo. Meu pai eu perdi com 12 anos de idade e minha mãe com 14. Né? E fui ali criado por minha irmã mais velha, com meu cunhado, que foi meus tutores. Né? Um menino, né, que já estava ali com toda uma carga de responsabilidade. E a Cláudia pegou bem forte nisso, disse: Marcelino, é uma autobiografia incrível, porque você fala do avô, você fala dos pais, você fala dos filhos, você fala dos netos, você fala daquelas pessoas que realmente estiveram com você. E como esse livro também eu gosto de contar alguns contos, não são nem causos, contos vividos por mim, e ela foi ditando ali alguns casos desses vividos por mim. E tem um que eu acho muito interessante, que é sobre um Fusca 77 que eu tinha, e que eu costumo dizer que, na maioria das vezes, né, nós tivemos o nosso primeiro carro, um Fusca. E esse era meu, todo bonitinho, todo organizadinho, mas era aquele carro que tinha seus problemas. Vai, não vai, estava precisando de um ajeite aqui, um ajeite acolá. E uma certa vez, ó, esse meu carro, eu ia com meus filhos à praia, e quando menos passou, eu vi o carro ceder e o pneu passar à minha frente. Eu disse: oxe, tem o pneu do meu carro. E foi uma gritaria. E isso eu conto, sabe, nesse meu livro. Sabe? Outra certa vez, que aí eu ganhei um prêmio pela Universidade de Blumenau, que foi um conto meu também sobre uma caçada frustrada. Eu nunca fui caçador, mas eu fui com meu irmão aqui para usina Cachoeira de Merim, com um cunhado meu, fazer uma caçada, e nessa caçada nós adentramos num sábado chuvoso, que ele olhou para mim assim como quem diz: meu Deus, e já não podíamos mais voltar, que estávamos de carona, e ali foi chovendo a tarde toda, a manhã toda, e isso era num sábado à tarde, e os cachorros latindo, e no outro dia, no domingo, nós tínhamos botado as arapucas, e de maneira alguma foi pego nada. Aí meu cunhado disse: vamos embora, porque não pegamos nada. E de repente passa correndo na frente da gente um tatu, e meu cunhado, como era muito ágil, correu e puxou o tatu pelo rabo, que estava embocando lá num desses buracos dele. E só que tinha, Val, uns 10 a 12 caçadores. E quando ele chegou com esse tatu gordo, ele parou e disse: e agora? Quem vai ficar com um tatu? Eu disse: olha, eu não quero voltar para casa sem nem que seja um pedacinho. Eu sei que, encurtando a história, sobrou para mim e para o meu irmão o rabo do tatu. E isso eu disse que não poderia ficar. E isso eu transformei numa história. A Caçada Frustrada, que eu participei na versão Lendas Urbanas, e ela ficou
lá em Blumenau, entre as 6 mais colocadas. Então, assim, a gente vai escrevendo e as coisas vão acontecendo. E quando foi em 2017, eu consegui lançar esse meu livro, Coração e Alma Sertaneja. E ali eu já estava entusiasmado, eu vinha participando entre um período e outro de algumas antologias. E essas antologias, para nós, escritores, sabe, ela é de suma importância, porque em todo o Brasil, hoje principalmente, eu gosto de dizer bem isso, principalmente para os escritores iniciantes, o agreste alagoano, o sertão alagoano também, e toda parte do Brasil, essas antologias, elas estão a cada momento chamando e captando novos escritores. E aí eu comecei a conhecer, nesses grupos de antologias, outros escritores no Ceará, no Piauí, no Amazonas, né, no Rio Grande do Sul, e por aí afora. Hoje eu tenho história, hoje eu já participo de cerca de 20 antologias, e tem nessas antologias uma coisa muito importante, é gente que vem de toda parte, não só do Brasil, mas do mundo. Eu costumo dizer que lá em Moçambique, alguém vai estar deitado ali numa rede lendo uma historinha de Marcelino Brito que está numa antologia que eles participaram, né? E assim por diante. E essas antologias, você vê, no primeiro século antes de Cristo já existia. E aqui Alagoas e o sertão do nosso Nordeste, principalmente, vem assim. Pois é, então, se querem uma dica para os novos escritores, busque uma antologia, porque sua história, se você não tiver condição de lançar um livro, mas vá lançando aos poucos sua história, seus contos, suas crônicas, suas prosas, e aí você vai começando a entender, participando, inclusive, de eventos, que é muito importante. Hoje, graças a Deus e a essa quantidade de amigos e colegas nossos envolvidos na literatura, a gente vem participando, sempre tem um convite, e é importante, como você viu, a nossa participação, nós estávamos lá na tenda, né, no stand do Sorlaio, que era com o Ciro Veras, grande cordelista, e ali foi aparecendo outros escritores, pessoas de Maravilha, pessoas de Maribondo, pessoas aí do Pilar, pessoas aqui de Maceió, quer dizer, escritores para ouvir um pouco da nossa história, né, que se torna assim, muito importante. E daí nasceu o escritor Marcelino Brito, que quando foi agora em 2018, eu tive a alegria de adentrar a Academia Maceiense de Letras, onde eu com muita honra participo, e tenho também a alegria de fazer parte da União Brasileira de Escritores, né, sediada na nossa regional Arapiraca, com a nossa presidente Carla Emanuele, né, que nos dá assim, essa oportunidade também de levar toda essa nossa história, sabe, para o Brasil, né, e para fora do Brasil, como nós falamos. E daí, quando foi em 2017, eu já estava escrevendo, já vinha escrevendo logo após o Coração e Alma Sertaneja, o Reflexões de um Contador de História, que foi lançado em 2020, em plena pandemia, pela editora Performance, aqui de Arapiraca, né? Alguém, se estiver precisando, inclusive, de uma editora, eu faço aqui o momento e indico a Performance, sabe, com um excelente trabalho e um acompanhamento muito bom, assim, para os seus escritores. E é um livro de crônicas e de contos e de poesias que eu faço. Que poesias são essas? Em momentos, sabe, Val, eu evito, inclusive, dizer que sou poeta, mas não deixa de ter dentro de mim esse sentimento da poesia. Porque, aos poucos, quando eu comecei escrevendo Coração e Alma Sertaneja, eu vi que em algumas linhas daquela eu tinha poesia. Não uma poesia com métricas, com rimas, mas com sentimentos. Sentimentos meus que ali eu vinha... E ali eu fui buscar na literatura o que eu hoje sou como poeta. Eu sou um poeta de poesias livres.
Aquela poesia que você não tem aquela obrigatoriedade, lógico, de você ter uma rima, uma métrica, mas você tem, lógico, a organização de você transformar os seus sentimentos, os seus pensamentos em poesia. E saiu o livro Reflexões de um Contador de História. E a gente vai criando corpo. Sabe? A literatura é isso. Né? Lá em grego, a literatura ela tem o seu grande significado de litera, que quer dizer letras. E as letras, ela está envolvida em tudo que é canto. É nas profissões, em todos os momentos você encontra a literatura. Né? A litera, né? No caso, as letras você vê na música, você vê aí na sua comunicação. Então, nós transformamos e com tranquilidade essa nossa fala, sabe, em prol da literatura. Porque, assim, o Brasil, apesar de termos grandes vultos, grandes ilustres, ainda é um país que, infelizmente, lê pouco. As pessoas não lê muito, né? E isso é ruim. Eu tenho feito algum trabalho, parou agora um pouco mais devido à pandemia, em escolas, sabe? Inclusive no Senai, no Sesc, tentando incentivar a leitura. Né? Você só pode escrever bem se você consegue ler bem. Né? E a educação, ela é muito importante, sabe, para todos os momentos da nossa vida. Um ser sem educação, ele é um ser ido, é um ser que fica longe de muitas coisas. E nisso a gente vai buscando. E foi pensando nisso e foi ganhando esse corpo que nasceu o nosso terceiro livro, que eu recebi ontem, né, da Performance, que é o Expressar de Sentimentos. É um livro que aqui eu já começo a colocar em prática mais poesias, sabe? Mas aquela, como eu falei, uma poesia livre, mas busquei botar aqui nesse livro aquelas poesias mais fáceis, com um sentimento mais tranquilo que você vai ver. Agora, uma coisa que depois que a gente vai escrevendo e vai gostando, uma das coisas que eu fui analisando esse livro é, como eu te falei, a família ela está sempre presente. Eu busquei aqui numa história do meu avô, numa história de uma avó, numa história de uma neta, de uma filha, sabe? Eu faço homenagem aqui também ao caminhoneiro, e eu busquei aqui, através desse caminhoneiro, em um almanaque que eu tinha guardado de 1977, onde tinha aqueles dizeres de para-choque, sabe? E eu resgatei isso e botei 100 dizeres nessa crônica que eu fiz para o caminhoneiro. E ali eu saí fazendo esses trocadilhos, que é muito importante, você vai vendo e vai se vendo nesse tipo de escrita, sabe? Ficou bem fácil, e por isso que eu denominei de expressar de sentimentos. E você vê como é a situação, as coisas, né? Eu trabalho, geralmente sou eu, com a ajuda, lógico, da editora, que faço as minhas capas, né? Por ter o marketing assim, como formação, isso me ajudou bastante. E eu trabalhei essa capa. E eu tinha essa foto, Val. Essa foto, ela, com esse olhar expressivo, é da minha neta mais velha, Luana Brito. Ela é uma cantora, inclusive tem feito alguns shows aí em Pilar, sabe? Hoje ela tem carreira solo, e eu achei tão bacana essa foto que eu disse a você que eu quero para minha capa, para minha modelo. E no verso, a minha querida, o meu querido povoado da Ipujuca. Sabe? Lá no fundo, exatamente a capelinha. Então a gente busca resgatar isso que nós temos. Tem pessoas que dizem, mas eu não sei como escrever, como fazer. Ora, não tem esse que não tem um talento. Eu precisei, lógico, nesses 20 anos aproximadamente, trabalhar, talhar e me buscar dentro desse universo da literatura. Agora, lógico, nós temos que, como eu falei, buscar. Né? E ali a gente vai convivendo com pessoas que bebem da mesma fonte. A gente lá na Academia Macauense de Letras tem poetas, escritores incríveis. Nós temos dentro da União Brasileira
principalmente aqui em Alagoas, pessoas que escrevem muito bem. Nós temos o nosso amigo Matheus aí, que está se tornando um grande escritor, né? Você teve a oportunidade de entrevistá-lo. Nós temos aí o Murilo Barroso, nosso amigo lá do Ceará, e tantos outros que, assim, vêm nos ensinando a fazer isso. Agora, eu costumo dizer que é necessário você ter, na sua essência, em toda a vida, a humildade e a simplicidade para o convívio, né? Porque aí as coisas ficam fácil para você, né? Porque assim tem sido na minha luta, na minha busca, né? Para a gente adentrar cada vez mais a esse universo, sem aquela preocupação de achar que é melhor do que A, do que é melhor do que B. Ao contrário, buscando nessas pessoas uma autoajuda para que a gente cresça, né? Aí fica fácil para a gente trabalhar assim a nossa vida, Val. É verdade, Marcelino. O pessoal que está chegando agora, estamos conversando com o escritor, poeta, administrador de empresas, membro da Academia Maceiense de Letras, Marcelino Carvalho, né? Ele que é um grande escritor e que está falando um pouquinho para a gente da nossa história, já fez aí um breve relato de como ele iniciou a sua história na literatura. E ouvindo você, Marcelino, eu observo que tem tantas pessoas, né, que ainda precisam despertar para literatura e que muitas vezes precisam ter uma oportunidade, precisam muitas vezes ter um know-how como você teve para poder ler um texto, né, ter alguém que incentive, porque muitas vezes você na sala de aula, você às vezes até tem interesse de escrever, gosta, mas muitas vezes não encontra, né, no professor, em determinados profissionais, aquele cara que vai lhe incentivar, que vai lhe dar apoio, né? Muitas vezes você faz escreve uma poesia, escreve um texto, ele faz a correção, mas não dá aquele apoio, aquele incentivo, e às vezes você fica tão preocupado com a ortografia e esquece de relaxar e fazer algo interessante. Eu digo isso como experiência própria, né? Eu, quando era mais novo, eu escrevia muitas poesias e fazia até para uma colega, ela pedia, eu fazia para ela ganhar ponto lá na escola dela, ela ganhava ponto com essas poesias que eu escrevia. Mas, assim, acabou ficando uma coisa meio que mecânica, e eu acho que o bom é quando você faz realmente com amor, você faz com carinho, quando é aquela coisa que surge nos 5 minutos de inspiração, quando é aquela poesia ou aquele texto também que às vezes você vira à noite e não consegue completar, no outro dia, quando você amanhece, a cabeça está melhor, você completa, porque cada texto é uma obra diferente, né? Cada obra, ela tem uma história, ela tem um porquê ela nasceu, não é por acaso, né? Às vezes a pessoa acha que é por acaso. E eu acho muito interessante quando o autor, ele gosta de, além de expressar a sua obra, ele contar um pouco da história da obra, né? E isso daí, realmente, eu me fico muito feliz. Quando você trata dessa questão do sertanejo, eu também relato o sertanejo em algumas crônicas que eu escrevo, que inclusive eu tenho até um jeito um pouco diferenciado de escrever crônica. Eu também gosto muito de relatar a história do nordestino, porque nós, como nordestinos, se a gente não souber ou não relatar, não divulgar a história raiz do nosso Nordeste, que é o sertanejo, como é que a gente vai chegar lá na frente e se assumir como nordestino? Não é verdade? Não é à toa que o nordestino, onde ele chega, ele faz a diferença. Ele faz a diferença. Ele chega quietinho, mas depois ele conquista todo mundo e faz a diferença. E aqui no Nordeste já saíram muitos nomes para a música, para a literatura, para as artes. E observando a sua história, eu vejo o quanto você foi feliz em ter essa oportunidade, né? Quanto você é feliz também em poder pegar um pouco da sua história e levar para as escolas. Né? Que é isso que muitas vezes a gente precisa inovar. Precisa inovar nas nossas
escolas, justamente levar o autor para que as crianças conheçam um pouco do autor, para que as crianças entendam como é que o autor ele escreve, né? Porque nós que já somos, já vivemos um pouco mais da literatura e tivemos a oportunidade de ler uma literatura mais clássica, ou algo mais forte, né? A gente observa que a gente leu muito, né, de grandes nomes da literatura, mas a gente não teve a oportunidade de conhecê-los, né? E hoje as crianças estão tendo a oportunidade de conhecê-lo e conhecer a sua obra ainda em vida, né? Às vezes a gente só conhece a obra daquele determinado artista depois que ele morre. E, Marcelino, falando em questão da criação, como é que surgem aí as suas poesias e os seus contos? E eu queria que você, antes também falasse, já me veio à mente também, para que você tirasse a dúvida das pessoas. A diferença entre o conto, né, que você traz aí nos seus relatos, e o causo, né, que muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem, né, nos sítios, nas fazendas, um caos, o fulano tal contou um caos, e a gente precisa ter essa dúvida. Eu tenho, por isso que eu gosto muito de falar, o conto, ele é aquela coisa real, né? Você está fazendo um conto ali de uma coisa que, no meu caso, que eu vivi, né? O caos, você vai... A gente ouve muito, principalmente no interior, aqueles causos bem interessantes, né? E você bota na dúvida se aquilo realmente era real ou não, né? Então, isso é um caos. Então, é exatamente isso. E o conto tem muito disso, né? Quando eu fiz essa narrativa no Coração e Alma Sertaneja sobre esse meu Fusca, sobre essa minha caçada frustrada, eu estava contando uma história viva, uma história que eu vivi. Esse é o conto, né? Não é é um caos, né, que eu vi lá de fulano, que conta dessa forma assim, né? Que você vai de um Mazarope, de uma coisa, sabe, bem típica interiorana. Mas não. Então há essa diferença, como a própria crônica, né? A crônica é uma coisa que você vai falar do seu cotidiano, né? Do cotidiano de alguma coisa ali, pode ser de uma pessoa, pode ser de uma cidade, pode ser de alguma coisa. Essa é a crônica. E eu tive, Val, recente, em Fortaleza, inclusive na Academia Cearense de Letras, eu fui participar do lançamento da antologia Fortalecense de Letras. E ali eu levei exatamente uma crônica minha. Não foi nem um conto, nem um caos, mas foi uma crônica que foi sobre o retirante. Né? Coisa nossa, sertaneja, nordestina, né? Porque a gente sabe que em todo o Brasil existe, de alguma forma, o retirante. Né? Eu falo, lógico, daquele retirante que deixa a sua terra amada, a sua terra, a sua gleba, aquele chão teu ali que você cultivou, mas infelizmente, na grande maioria, devido à seca, devido à condição, você tem que sair daquele local onde você nasceu, viveu, criou tua família, mas chegou um ponto que não dava mais para você sobreviver. E isso é impressionante, Val, que isso aconteceu comigo, sabe? Em 69, meu pai tinha uma fazenda, lá na Ipujuca, inclusive, chamada Quixaba. E era uma fazenda, até o momento, produtiva, mas que veio aquela grande seca dos anos 60, e ele foi obrigado a vender essa fazenda e sair. Eu costumo dizer que ele foi um retirante bem urbano, porque, lógico, ele saiu ali de uma região próxima a Arco Verde, com uma cidade um pouco grande, mas ali ele foi buscar, em outros locais, uma sobrevivência para ele e para a família dele. Aí naquela época, Brasília estava se desenvolvendo, em 68, 69, e ele foi para Brasília, e ali, depois ele mandou buscar minha mãe e os 2 filhos mais novos. Um era eu, que é o mais novo, e a minha irmã. Nós fomos para Brasília e os outros filhos ficaram, porque são 5 irmãos, né?
Inclusive, a minha irmã mais velha, essa que ficou como minha tutora, é uma das minhas, ela é professora de português, ela que me assessora nessa revisão, né, nesses meus livros também. E ali nós fomos para Brasília. Depois de 2 anos, aproximadamente, ele voltou. Ele saiu, Val, mas com aquela saudade da terrinha, do bom sertanejo, do bom retirante, que quer, de alguma forma, para voltar à sua terra amada. Mas ele voltou e viu que também ainda continuava, a sua cidade não dava a condição para ele trabalhar. Para o que foi que ele fez? Foi para o Amazonas. Aquela época da Transamazônica, e terminou, ele foi para lá e depois buscou novamente a família. E nisso, quando foi em 1975, meu pai faleceu, mas impressionante uma coisa, que um desses meus contos eu falo, eu tinha 12 anos de idade quando meu pai faleceu. Meu pai, ele sabia que se ele morreu com um câncer de pulmão, e estava no Amazonas, na capital, né, em Manaus. E ele sabia, hoje eu tenho essa certeza, que se ele falecesse em Manaus, ia ficar muito difícil da gente conseguir trazer o corpo dele e ser enterrado na terrinha amada. E o que foi que ele fez? Ele veio para o Recife fazer uma cirurgia. E no dia 11 de abril de 1975, ele já estava deitado com meu irmão mais velho, assim ao lado, a véspera dele viajar para o Recife, que ele viajou dia 12. Aí eu ia passando, ele me chamou, como um bom sertanejo, ele fez: cabra, vem aqui, deita aqui ao meu lado. E ele disse: olha, eu estou indo fazer uma cirurgia, mas se eu não voltar, você será o homem da casa. Olha para aí, um menino de 11, 12 anos de idade. Na verdade, eu ainda tinha 11, que eu só fui completar 12 anos no dia 17 de abril. E isso me deu toda uma responsabilidade de vida. Sabe? Tanto é que aí depois nós voltamos para Arco Verde, e com 2 anos depois, minha mãe, com 44 anos de idade, veio falecer aqui em Maceió. E nós saímos de Arco Verde e viemos para cá. Então, a minha vida, de alguma forma, também se tornou esse retirante, que saía andando, acompanhando meu pai, minha mãe. E aqui hoje, depois de 47 anos, estou eu como um alagoano, sabe? Eu costumo dizer que eu sou um alabucano, né? Eu tenho na essência a minha raiz pernambucana, eu nasci lá no sertão e trago comigo isso, e sou filho também de Alagoas por adoção de Maceió. Hoje moro aqui em Satuba, né, pertinho aqui de vocês, mas não na cidade, mas aqui nesses condomínios próximos a Ceasa. Por quê? Eu vivi durante toda a minha vida, quando eu vim de Arco Verde, no bairro de Bebedouro. E você sabe muito bem o que vem acontecendo com os bairros de Maceió: Pinheiro, Bebedouro, Bom Parto, Mutange, e assim por diante. E eu terminei tendo que sair, Val, dali, sabe? E eu tinha impressionante que, se você ler, ter a oportunidade de ler, eu até lhe enviei em e-book, o Reflexões de um Contador de História, você vai ver lá que uma das minhas essências para a escrita, né, como eu poderia dizer, eu tirava daquela terra a minha essência para escrever. E eu falo muito sobre o bairro de Bebedouro. Eu falo a história de Bebedouro. Eu conto uma história aqui: Adeus Bebedouro, meu berço de sonho, que está lá. Eu falo da Lagoa Mundaú. Eu falo do Estrela Radiosa, que passava, que era o trem que a CBTU fez, a nordestina também. Passava ali, eu morava ao lado da Praça Lucena, aliás, na Praça Lucena Maranhão, ao lado da igreja da paróquia de Santo Antônio, onde nós tivemos ali em Bebedouro um bairro de ilustres. Bebedouro não foi deteriorado agora não, com a Braskem. Ela terminou de afundar o que já vinha durante quase mais de um século se acabando, porque Bebedouro lá atrás foi um bairro da elite, foi o segundo bairro de Maceió. E nós tivemos grandes pessoas ali, ilustres, né, como o comendador Jacinto Leite, nós tivemos ali o cônego Dom Iório, e outros, né? Eu tinha um vizinho que eu gosto sempre de dizer,
que ele, para mim, foi um grande ilustre de bebedouro, que era Audálio Machado Pires. Ele sentava na calçada assim, comigo, e começava a contar a história do bairro. Nós tínhamos ali a dona do cartório, Dadá, que menino... Então, assim, era um bairro que essa empresa, ela só não está tirando o lado das nossas edificações, mas toda uma história. E eu não poderia deixar, como escritor e como morador do bairro, de narrar exatamente quem foi o bairro no passado e o que aconteceu agora. Por isso, por onde eu passo, eu faço questão de citá-lo, sabe? Porque é muito triste tudo isso que a gente está vendo, sabe? Eu tive a oportunidade de vir e aqui estar morando, mesmo ainda sem ter sido indenizado. Olha para aí. Mas tem tantas pessoas ali que vêm sofrendo, e alguns amigos nossos, inclusive, que faleceram. Isso é muito triste, sabe? Em pleno século XXI, você está vendo, sabe, uma empresa que chega e não bate nem na tua porta, e você tem que sair. Então, assim, terminou algumas coisas como essa, algumas situações dessa, fazendo com que aparecesse sua história. E como você mesmo narrou, eu sou aquele tipo de escritor, Val, que eu guardo ao meu lado um caderninho. Porque, de repente, vai surgir ali um refrão de alguma coisa, eu já tenho acordado, você vê como isso é impressionante. De repente, você dá um pinote da cama na madrugada, com uma estrofe completa de algo, né? E ali eu começo escrevendo, e ali se torna uma poesia, ali se torna uma crônica, e ali no outro dia a gente vai buscando. Então essa é a vida nossa, sabe? E eu, como eu gosto muito, né, como eu gosto muito de analisar, sabe, o meu dia a dia, a minha vida, sabe? Isso eu trago para a minha escrita, porque fica mais fácil, sabe? Eu não sou aquele tipo de escritor que busca aquelas coisas mais difíceis para escrever, ao contrário. Eu busco nas minhas escritas fazer com que as pessoas se vejam na minha história e digam, eu vivi isso, sabe? Eu fui aquele menino que subia num pé de árvore lá do interior, aquele menino que pegava uma tampa de panela, saía correndo, fazendo que era um carro. Eu fazia meus bois de barro com aquelas ossadazinhas que sobrava da comida da tarde. Eu fazia ali essas coisas simples, sabe? Porque, e eu tenho o maior orgulho de dizer isso. Isso é da gente, isso é do sertão, sabe? Eu fiz recentemente lá para Arco Verde. Hoje nós temos o centro comercial de Arco Verde, que é a Secora. Eles pegaram aquela feira que vivia de rua e botou dentro desse centro. E ali tem de tudo. Você encontra um chocalho, você encontra a fruta, você encontra a verdura. E ali, quando eu vou para Arco Verde, vou logo para lá, porque a gente gosta de uma carninha de bode, você come com cuscuz, uma coisa bem regional, e aquilo isso se torna de matéria-prima para a tua escrita. Para a tua escrita. Então, assim sou eu. Eu acho que é importante. E alguém vai dizer, poxa, eu vivi um dia como Marcelino viveu. Dessa mesma forma, lógico, com personagens diferenciados. Tá? E eu aproveito essas oportunidades, que, inclusive que você está me dando, justamente para dizer isso. Seja você na essência. Quer escrever? Tente escrever fácil, tente viver ao seu lado com pessoas que você goste, porque o mundo está de uma maneira que o que tem de pessoas que não quer o teu bem, né? E próxima, muitas vezes, pessoas até próximas. A gente está vendo aí a ganância do ser humano, essa guerra lá na Rússia, né? Devastando, né, uma Ucrânia em peso. Isso por poder. Quer dizer, isso é horrível, né? Isso é horrível. Infelizmente, e tem um lado que eu poderia até dizer felizmente, a gente tira alguma lição disso para escrever. Tá? Mas eu tento botar exatamente nessa minha escrita isso. Acho que esse sentimento. O sentimento que as pessoas precisam ouvir e sentir que vale a pena viver, sabe? Eu sou daquele tipo que, tem hora, lógico, que a gente acorda um pouco aperreado por uma coisa, por outra, porque a vida é assim, mas tem pessoas que já acordam perdendo de 2-1. Já abre a porta, chutando quem está à frente, já vai... Quer dizer, como uma pessoa dessa vai voltar para casa, né? Isso então, é verdade. assim, Marcelino, é verdade.
Marcelino, eu quero agradecer a você, né? Agradecer por você ter trazido um pouquinho da sua história e queria que você trouxesse, já que você falou do bebedouro, eu acho que é muito importante, muito conveniente que a gente traga algo aí que você tem aí preparado sobre bebedouro para a gente encerrar a live. Eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Felizmente a gente hoje não consegue estender um pouquinho mais, né? Por causa do avançado da hora, e hoje para mim foi bastante cansativo. Mas eu quero dizer para você o seguinte, Marcelino, e aprendi muito com a sua história, com essa essência de poeta que você tem, que eu tenho também. Hoje eu tive a oportunidade antes, né, da live, eu participei de uma reunião de trabalho, onde eu apresentei um dos trabalhos que eu fiz, uma crônica. Ela foi feita ainda em 2017. E eu estava até olhando aqui o pessoal elogiando, muita gente gostou, ficou emocionada pelo texto. E espero, né, que com o tempo realmente eu me organize para que eu possa também lançar o meu livro, porque eu já tenho muito material, tenho material de sobra. Eu lembro que eu disse que ia escrever 30 crônicas para que você pudesse ler uma a cada dia, aí já tem mais do que isso, né? Então, assim, é muito bom quando a gente conhece outras pessoas que motivam a gente a poder continuar com o nosso trabalho. Quero mandar um abraço especial a todos que estão acompanhando, essa família está acompanhando aí, desejando parabéns, deixando muitos recados. Quero mandar um abraço ao meu parceiro Sandro, grande radialista, narrador esportivo acompanhando a gente. A Kiara, né, que é a sua filha, acompanhando a gente. Silvana Calheiros, Renatinha, minha amiga Renata aqui do Pilar, Jéssica Laura, Ítalo Costa, Lídio Brito Filho. Olha eles aqui, ô cabra bom, queria ter um filho assim. Meu parceiro Darlan Gomes acompanhando a gente. O Ítalo dizendo, meu amigo Marcelino, grande poeta lagoano, o pessoal aqui elogiando muito aí muito o seu trabalho. Quero mandar um abraço ao meu parceiro Diego, lá da Duran Angelim Instrumentos Musicais, lá de Coruripe, sempre acompanhando a gente. O Rafa Lanches, a Mari Calheiros, parabéns a todos, orgulho desse meu pai, olha que bom. E é bom, né, quando a gente tem um reconhecimento do nosso trabalho. Eu estava, Marcelino, conversando com alguns colegas da área da cultura no sábado, e justamente a gente estava falando sobre isso, eu fiquei muito feliz pela iniciativa lá do João Lemos em homenagear em vida, né, aquelas pessoas que nunca tiveram uma oportunidade de alguém, né, poder ao público fazer uma homenagem, né? E você que já recebeu algumas congratulações, sabe da importância, né, de em vida você ter um reconhecimento, porque a gente sabe que muitos dos nossos grandes escritores, que foram as nossas referências, né, elas foram homenageadas depois da morte, né? E eu acredito que é mais válido quando é em vida. E quero dizer às pessoas que estão acompanhando a gente, essa galera mais jovem, chegando aí, se você tiver vontade de escrever, tem vontade de entrar para o mundo da literatura, escreva. Escreva. Não tenha medo, escreva de forma fácil, tranquila, não se preocupe com a ortografia, não se preocupe aí com a concordância, preocupe em expressar o que você sente. E aí, quando você for lançar o seu livro, com certeza vai ser necessário passar por uma revisão, porque é natural isso, mas o escritor, o poeta, ele tem a liberdade, né, a licença poética de escrever da forma que ele achar melhor. E eu vou dar uma dica, né, o pessoal está chegando agora. Em alguns momentos, eu cometi um erro muito grave, que era, muitas vezes, às vezes eu escrevia, ficava pensando muito no que as outras pessoas iriam pensar. Quando eu escrevi uma crônica, será que as pessoas vão achar legal?
Será que elas vão entender o que eu estou escrevendo? Será que elas não vão achar muita fantasia? E quando eu comecei a ver que eu não tinha que pensar dessa forma, foi quando o meu trabalho realmente ele chegou assim a alcançar mais pessoas, as pessoas gostaram muito mais, porque realmente eu tive muito mais liberdade. Eu lembro que uma vez eu enviei 2 textos para uma colega e ela fez algumas observações e depois eu expliquei, ela entendeu, mas ela também não estava entendendo que eu tenho realmente a licença poética que me permite escrever da forma como eu quero. Também, muitas vezes a gente escreve e tem o duplo, né, o duplo sentido. Nem sempre a gente escreve e a pessoa vai entender da forma como a gente escreveu. Eu já estava aqui já lendo alguma coisa aqui dos seus textos também, mas eu quero que você traga para a gente um pouco dessa sua história aí de bebedouro através dos seus versos, suas letras aí para gente. Eu já gostaria, Val, de agradecer a você pela oportunidade e queria, como você falou em João Lemos é um batalhador da cultura popular alagoana, né? O que ele vem fazendo em prol da cultura, isso só o futuro vai... Aliás, o presente já está dizendo, porque ele vem conseguindo coisas que a gente não imaginava. Vocês têm aí também, que é um grande amigo nosso, que é o Sérgio Moraes, né? Um fazedor de cultura impressionante aí dentro da cidade. Eu Né? sou fã número 1 do Sérgio Moraes. Pois é, rapaz, uma pessoa espetacular. Eu queria, nós tivemos com o secretário de Cultura lá no nosso estande, o Clevinho, né, uma pessoa assim, dedicadíssima pela educação e pela cultura do Pilar, parabenizar pelo trabalho que vem fazendo aí em Pilar. Eu queria, assim, agradecer a esses amigos nossos que nos acompanham, que estão aqui presentes a nos ouvir, né, nesse momento. Né? E essas pessoas, eles sabem, né, dessa nossa insistência com a literatura, com essa literatura que faz com que a gente viaje, sabe? A gente busque alguma coisa que nos dê prazer, sabe? Porque através da literatura a gente começa vendo que vale a pena você se entender como um ser dentro aqui da sociedade e dentro da própria vida. Né? Eu sou um ser católico, com fé, e isso eu saio juntando, sabe, esses pedaços que a vida, de alguma forma, nos tira para a gente sobreviver. E a literatura faz com que a gente reaja. Então, assim, eu queria deixar, né, do meu livro Reflexões de um Contador de História, justamente Adeus Bebedouro, meu berço de sonhos. E, rapidamente... quando eu ouvi o primeiro estrondozinho, sabe, daquele terremoto, mini terremoto que começou lá em cima, no Pinheiro, nós sentimos embaixo. Ali, Val, eu já pressentia que boa coisa não ia acontecer. Sabe? E na madrugada, eu fui até a minha janela e fiquei a observar aquela praça bonita da Lucena Maranhão, e ali o cheiro da lagoa, sabe, bem próximo da gente. E ficava a imaginar, meu Deus, como é que isso pode estar acontecendo? Aí nasceu exatamente de uma desilusão, de uma tristeza, eu não digo ódio nem raiva, porque eu não gosto de ter esses sentimentos, sabe? Eu entrego tudo na mão de Deus, e é isso que vem acontecendo na nossa vida, Deus vem agindo. Isso é que é importante. E aí... eu escrevi Adeus Bebedouro, meu berço de sonhos. E aqui eu digo, adeus Bebedouro, meu berço de sonhos. Adeus meus sonhos planejados em teu solo. Lembranças levarei de ti. Um dia, quem sabe, a ti voltarei. Vislumbrou Bebedouro as tuas águas, Mundaú, que também vislumbrei. Tudo simplesmente ficou para trás, como um sonho que rapidamente passeou em mim. A tantos ofertasse o sustento, e com o suor dos teus filhos te ergueram, e da lama negra o sururu era retirado, e Bebedouro se alimentava. Das tuas águas hidratava com vida troupeiros e burrinhos que também te saboreava os teus sabores, e seguia viagem, que do tabuleiro todos desciam, e em ti, Bebedouro, se refrescavam. Também em ti procriei minha cria,
e nasceu em mim todo o amor por ti. Meu respeito, ilustre bebedouro de histórias e tradições, dos folguedos que em outrora suas festas nos animavam. Em tua matriz, bebedouro, nosso santo amigo faz morada. Antônio de Pádua, a 13 de junho, sempre será ovacionado. Teus filhos te clamarão em busca dos milagres que pela fé darás a graça. A tristeza é real. Quando em ti, bebedouro, estou a pensar. Durante décadas da minha janela, te vi serenar. Teu cheiro bem próprio da lagoa, as madrugadas vinham a nos saudar. Seus honrados moradores, sempre fervorosos, sabe que irá reagir, bebedouro. O tempo só foi deteriorando tuas edificações. O descaso provocado foi longe demais. Tua história, herdada do sítio da Capelinha, não será agora, com todo esse caos, que desaparecerá em nós. O teu suspiro estará bem presente com nossa eterna esperança. Salve bebedouro, salve nossos amigos bebedourenses. Salve a literatura. Muito bem. Grande relato aí, né, do que você viveu em Bebedouro. Eu sei que realmente, não só você, mas muitas pessoas, né, sofreram e ainda sofrem com essa situação causada pela Braskem. Algumas pessoas estão lutando, né, para poder receber seus valores. Eram pessoas que, de uma certa forma, perderam, né, tudo, né, por conta dessa situação. E você registrando esses momentos, registrando as coisas que ficaram para trás, mas que estão guardadas na memória do nosso coração. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que você, ao ler essa poesia, muitos, né, que moravam em Bebedouro e outros bairros ali próximos que foram afetados, estão viajando, lembrando os momentos bons que passaram, né? Acho que a gente só sabe a importância de uma casa quando a gente não a tem mais, né? E aí, a sua poesia traz isso, né? Essa vontade de voltar ao tempo, de relembrar, de voltar ao passado e ver o quanto a gente tem de coisas boas, né? Quanto a vida nos reserva de coisas maravilhosas. Eu quero aproveitar e tomar a liberdade de pedir licença para ler um trecho também aqui, que eu encontrei aqui, no que você mandou no seu e-book, do livro, deixa eu ver aqui, Reflexões de um Contador de Histórias, aqui onde tem do lado velhice, interrogações e sonhos. Vejo que estou envelhecendo e o tempo passando muito rápido. Como gostaria de chegar à minha velhice com saúde e disposição para desfrutar de tudo aquilo que sonhei na mocidade. Algumas coisas bem que já planejei para quando este dia chegar, outras ainda continuo sonhando. Não sei se Deus me dará essa graça, mas continuarei sempre plantando dos meus sonhos esperanças. Essa é a palavra, né? É muito pertinente para o momento. E mencionando aí o que você acabou de falar em relação à guerra, aquele povo lá realmente precisa de uma esperança. Uma esperança de que um dia essa guerra vai acabar, eles vão voltar às suas vidas, vão reconstruir o país e vai chegar um momento que não vai haver mais necessidade de resolver os problemas de um país, o problema de um país com o outro, com as guerras, vitimando tantas pessoas inocentes, né? Então, que a gente continue realmente com esse coração vivo e esperançoso, porque enquanto há esperança, enquanto há vida, há esperança. E se houver esperança, é porque ainda há vida entre nós, né? Que Deus continue abençoando você, Marcelino. Gostei muito de conhecer um pouco mais do seu trabalho. Você sempre me acompanhava, né? Sempre aí me dando audiência e agora, claro, tendo a oportunidade de poder ampliar aí o seu horizonte através da rede social, mostrando para o Brasil, para Alagoas, para o mundo, a riqueza, né, do seu trabalho. Muito obrigado, Val. Eu vou estar sempre à sua disposição. O dia que querer novamente uma conversa, um bate-papo,
estaremos aí para relatar, sabe? Porque a gente vai guardando esses retalhos de vida e é importante que ele seja divulgado, né? Alguns têm tanta história bacana, mas não conseguem divulgá-la. E assim, eu acho que é importante você divulgar, você mostrar. E lógico, tiver a oportunidade, como eu venho tendo, sabe, de botar isso no livro, é importante, porque aí você vai deixar isso como um registro, sabe? Um livro não tem como você deixar de eternizá-lo, né? Ele vai estar sempre presente. Daqui a 100 anos, alguém vai estar lendo o que eu escrevi, sabe? Como hoje eu estava lendo aqui algo sobre Graciliano, né? Então, assim, isso é importante. Para mim, não é questão de fama. Eu acho que isso faz parte de um processo, mas, assim, em saber que você tem história, eu acho que já é importante para você dizer, estou vivo e vou buscar o que essa vida ela me oferta. Grande abraço aí para você, para os ouvintes, né, que é importante para a nossa vida. Muito bem. Para a gente encerrar, eu queria também trazer aqui um texto meu, né, já que eu também escrevo também. Não escrevo com a frequência que você escreve, né? Ainda não publiquei. E aí eu aqui acabei escolhendo uma que me recorda muito quando eu escrevi, porque quando eu escrevi, eu li um pouco, né, de Nelson Rodrigues, né, suas histórias, seus textos, e aí eu acabei escrevendo essa crônica que o colega meu disse, Val, a gente lendo assim parece que está viajando, parece uma novela. E a crônica é a Amante. Ela foi escrita no dia 16 de agosto de 2017. Hoje eu tirei à noite para ler as minhas velhinhas. Diz assim: ela o beija pela primeira vez, gosta e no outro dia voltam a ficar juntos. De forma precoce, apaixonam-se, namoram. Ele sempre respeitador e logo conquistou a todos. Com o tempo, vão viver juntos. Aparentemente, um casal normal. Depois de alguns anos, ela engravida e nasce uma linda menina. O amor entre os dois só cresce. E fotos e mais fotos são publicadas nas redes sociais dela, mostrando aquela linda família. Mas em alguns momentos, ela descobre que ele a está traindo. Desespera-se, tenta matá-lo, briga, cria confusão. E ele, bem tranquilo, assume que a traição já existira desde o dia em que se conheceram. Ela começa a refletir sozinha, muito revoltada, e lembra que em muitos fins de semana ele viajava e dizia que ia a trabalho, mas não contava detalhes da viagem. Ela até se acostumara com isso. No entanto, não aguentando mais, coloca em sua página no Facebook palavras fortes e depreciativas a respeito do seu esposo. Ele não se abala com isso, pois foi uma atitude que não mudou em nada o seu comportamento. Não aguentando mais aquela situação, ela volta para a casa dos pais com a filha e depois de meses longe descobre que ele era casado e ela era apenas mais uma de suas muitas amantes. E a mulher dele sabia de toda a história dos dois e nem se importava com isso. Eu vou dizer a você, Val... Ainda bem que este camarada não existe, que se existisse, esse é um canalha. Nosso Rodrigues, eu vou dizer uma coisa a você que em 2004 eu vi. Meu jovem tem futuro. Tá vendo? Muito bom. Obrigado. Tem que botar nesse livro, rapaz. Não tem... Com certeza, com certeza. Eu tenho que levar uma pizza poética para fazer esse livro, porque eu já recebi tanta cobrança do São Jesus na causa. Aproveito Preciso focar. para você a performance. Muito boa. Sim, justamente. Justamente você enviou para mim, eu até fiquei gratificado porque você mandou. Eu vou. É aqui de Alagoas, né? A editora é isso? É de Piraca, muito tranquilo. Pronto.
né? Vou entrar em E assim, contato com alguns ele, sim, com eventos, certeza. alguns eventos você, inclusive indicado pela própria editora, depois que você lança seu livro, é um pessoal bem presente, sabe? Inclusive com a Carla Emanuele, né, presidente da União Brasileira de Escritores. Assim, então, assim, é uma coisa que não tem aquela preocupação rápida em você, sabe? Você vai guardando, vai mostrando, vai mandando para ela, aí vai fazer a diagramação, tem todo um processo, né? E quando menos você esperar, seu livro está aí, né? Vou fazer uma cotação com eles e vou fazer isso, com certeza. Tranquilo, Preciso, faça né? mesmo. Preciso. Porque tá tudo guardado aqui. Inclusive, eu ainda cheguei a imprimir algumas, mais as infantis. Tem um caderno meu aí guardado aqui, que tá empoeirado da época que eu escrevia poesia. Mas as crônicas, a maioria estão todas aqui no computador. Realmente eu preciso passar isso para o papel, né? O meu pai é que é eu digo que o meu pai é que é o meu arquivista, né? Que ele pegou, guardou lá o meu caderninho da época que eu escrevia. E lá no meu caderno tem escrito à mão, né? Tem escrito. Interessante que na escrita eu passei por 3 tipos de escrita, né? Foi a manuscrita, a datilografada. Isso mostra que eu não sou muito novo, né? Acho que a galera que está acompanhando a gente aí não sabe nem o que é que a gente está falando, né? O que a gente está falando. Acho que não sabe nem o que era uma máquina de datilografia. Deixa eu ver aqui. Acho que essa galera nova aqui não. Você tem, né? Acho que tem alguma neta aí, tem alguma neta sua acompanhando. Se tiver, eu tenho certeza que a sua neta tem, né? Tá aí. Pronto. Pronto. Então tenho certeza que ela não sabe realmente que é uma máquina de datilografia. E aí eu escrevi na época com uma máquina de datilografia, que era até da minha avó, e também escrevi depois, quando já no início, né? Ele teve acesso ao computador. Aí eu comecei a escrever no computador. Eu lembro que eu escrevi até na antiga Etfal, depois virou Cefet, o antigo Cefet, que hoje é o IFAL, né? Então eu escrevia IFAL, lá, que né? lá a gente tinha acesso ao computador, e aí eu escrevia lá. Momentos bons. Tempos que não voltam mais, né? Então, com certeza, eu vou seguir o seu conselho e vou correr atrás, vou trocar as figurinhas aí com você, com a Carla, para a gente fazer o lançamento aí. Eu queria aproveitar. Fica à vontade para você encerrar. Esse momento. Como nós estamos trabalhando agora no expressar de sentimentos, né? Eu tenho aqui alguns exemplares ainda. Aqueles que tiverem interesse, entrar em contato conosco, né? Através do nosso Instagram, Marcelino Carvalho de Brito, o Facebook também, tem o nosso telefone, né? O 829-9937-4056. Né? É só entrar em contato com a gente que a gente envia, né, através dos correios. Se for aqui próximo, a gente faz questão de levar a nossa história. Eu acho que é muito importante. Eu não sei se eu ainda tenho um pequeno tempo, rapidinho, eu sei que nós já estamos. Como eu falei aí, nós recebemos uma premiação, né, aí em Pilar, através de agora no dia 27 de julho de 2021. Né, foi o 10º encontro de escritores alagoanos. E essa poesia minha, ela foi classificada entre as 10. Na verdade, ela ficou em 6º ali. E deram um tema para a gente, e esse tema era: na terra de notáveis literatos, surge uma nova safra de escritores natos. Então, nós paramos, ficamos analisando e disse: eu vou participar. E aí eu tinha recebido o convite do Sérgio, e aí eu escrevi, Val. Nasci com o dom da escrita, viajei nos neurônios trafegáveis, busquei nele o prazer para o saber, bebedouro o meu berço fez-me ver, que na terra de notável hei de ser literato nato a escrever, os meus contos poéticos, minha vida a descrever. Alagoas estarei sempre a narrar, o que Deus em minha mente fez brotar, a beleza da obra a encantar, o poema da vida a nos brindar, escritores de nome a nos saudar, Ledo Ivo sua poesia a invocar, Jorge de Lima o modernismo a trilhar, Graciliano Fabiano a apresentar, vidas secas sua vida a suplicar.
Arthur Ramos, que clama pilar, paixão que transborda o seu coração, construtor da paz, humanista com convicção, folclorista do culto e lua com inspiração, antropólogo, o pai nessa nação, o índio, o negro, o povo, seu lema em vida com devoção. Alagoas entre os grandes, irei estar nessa safra de novos a declamar sua história, o seu povo a labutar, nas estrofes meu poema a consagrar. Sou poeta, aprendiz e bem me fiz, com meus versos a Deus agradeci, ser poeta e escritor, ele que quis, minha vida bem diz, que sou feliz. Salve Pilar, salve os 150 anos aí de história de cultura pilarense. Muito obrigado, meu amigo. Aqui essa terra maravilhosa, onde eu cheguei aqui há mais ou menos 7 anos atrás, isso mesmo, 7 anos atrás, é a idade que está completando a minha filha mais nova, e digo a você, não tenho interesse nenhum de sair daqui, não tem cidade lagoana ou brasileira que me encha os olhos para que eu possa deixar o Pilar. Eu lembro que o professor Ivo, você deve ter conhecido aqui do Pilar, né? Ele, inclusive, estava com a gente lá no evento, uma figura muito boa. Ele gosta de, quando me encontra, de jornalista, Val Marques, ele vai participar do evento. Eu lembro que eu fiz uma matéria com ele, pena que eu não tenho mais esse arquivo. E eu lembro que, parafraseando as palavras dele, ele no vídeo, ele sabiamente ele disse que o Pilar é um lugar onde você chega, você é tão bem recebido, você é tão bem tratado e que dificilmente você vai encontrar uma pessoa que passe por dificuldades aqui no Pilar. E se isso acontecer, a gente já observa que de alguns anos para cá a vida para o pilarense é diferente. Se isso acontecer, com certeza terá, e sempre teve, de alguns anos para cá, uma mão amiga que estendeu para poder ajudar essas pessoas mais carentes. E ele falou com os olhos assim, brilhando, mostrando para mim o amor que ele tem por essa cidade. Realmente é maravilhosa. É cheia de encantos mil. Então, parabéns ao nosso Pilar amanhã, completando 150 anos de emancipação política, né? Deus continue abençoando essa terra maravilhosa. Um abraço, Marcelino, Deus abençoe, fica com Deus e vamos sim, em breve estar conversando. Quando você puder vir ao Pilar no final de semana, entre em contato comigo para que a gente possa se encontrar e conversar mais, né? A gente poder falar um pouco mais sobre literatura. Eu preciso muito ter esse contato com grandes artistas aí para eu me motivar mais ainda e voltar a escrever, né? Que com essa pandemia eu parei um pouquinho. Com certeza, suas ordens. Vamos marcar qualquer dia desse aí no Pilar. Muito bem. Um abraço, Deus abençoe. Pessoal, conversamos com o escritor Marcelino Carvalho, grande escritor, poeta aqui alagoano. Conhecemos um pouquinho da sua história e conhecemos um pouco do seu trabalho. Aguardem as novidades da Rádio L20. Em breve tem muita novidade, muita coisa legal. E logo, logo também teremos aqui na programação também, aqui da Rádio L20, novidades aí com programas diferenciados e também aqui no nosso Instagram estaremos com outras pessoas conversando, batendo papo, trazendo temas aqui muito pertinentes, tá bom? E eu aproveito, Marcelino, peço a você que, se você puder, você conhecer alguém que queira, que tenha interesse, que tenha propriedade, né, para falar sobre a situação, como ainda está a situação dos bairros afetados, né, pela Braskem, alguém que possa dizer o que foi que a empresa fez e que tenha propriedade em relação a esse assunto, queira falar, o espaço está aberto para que a gente possa trazer essa temática para o nosso público. Tchau, Marcelino, Deus abençoe e até a próxima. Grande abraço a todos. Tchau, pessoal. Boa noite.